Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos verificar a instalação do Node.js e a primeira execução de um projeto React criado por meio do Node.js. Aqui no caso estou no Windows 11, não tenho instalação ainda do Node.js, então vou acessar o site por meio do Google, vou pegar a última atualização aí que nós temos, que é a Long Term Support, é aquela que vai ter mais suporte. Esta daqui, no caso, refere-se à última com as novas features, as novas funcionalidades, características, e essa daqui é a estável que eles estão dando suporte, ou seja, é aquela que sofre mais mudanças e atualizações para poder justamente atender ao público. Então, vou fazer o download dela e, na sequência, vamos seguir para a instalação. Veja que aqui ele já sugere qual é o sistema operacional. Se você quiser fazer o download para outro sistema operacional, vem aqui em Other Downloads e escolha o sistema operacional que deseja. Aqui ele finalizou o download e ele já abre a tela de instalação para nós. Não vou fazer modificações aqui na instalação, vou deixar instalar no Program Files, no Node.js, na pasta padrão. E aqui ele questiona, se deseja atualizar, instalar outras ferramentas necessárias. E daí ele vai instalar obrigatoriamente o Chocolately e automaticamente vai ter algumas indicações de instalação. Eu vou marcar a instalação aqui, não vejo problemas em fazer a instalação com essa opção. Ele solicitou a autorização de usuário, administrador do Windows. E veja que nós já temos a instalação. Ele abre para nós o terminal aqui. Ele vai indicar, ele está fazendo o download de outros scripts ali. Pede autorização para abrir o PowerShell. Vocês podem passar essa parte depois na velocidade 2 aí do vídeo. Vou pausar a gravação e volto assim que nós finalizarmos a instalação, porque realmente vai estar demorando mais do que esperado. E o objetivo do vídeo é que ele seja curto. Aqui então, ele finalizou a instalação. A gente pode fechar o PowerShell e podemos finalmente testar a nossa aplicação. Apenas uma curiosidade, a respeito do Chocolately ali, que foi instalado junto com a aplicação. Ele é basicamente um meio de eu instalar pacotes. Então, assim como eu tenho o Yarn lá no Linux, eu posso utilizar o Chocolately para fazer o download de pacotes específicos para o desenvolvimento web aí, ou pacotes necessários para, por exemplo, integrar o Node.js para o desenvolvimento de outros projetos. Então agora a gente segue para a segunda parte do vídeo, onde nós vamos testar o Node.js criando uma aplicação simples aí por meio do Create React App. E para nós fazermos isso, nós vamos justamente pesquisar aqui Create React App. Vamos pegar a primeira opção aqui e vamos seguir para o Get Started. Então aqui ele indica o npx para fazer a instalação da aplicação aí. Porque o que vai acontecer aqui? O npx, eu tenho o npm, o comando npm e o npx. O npx executa o Create React App uma única vez. Não faz a instalação do Create React App na minha máquina, mas faz o download, executa ela, cria a minha aplicação, esse MyApp aqui vai ser o nome da minha aplicação. Aí eu posso acessar a pasta do MyApp e depois executar a aplicação por npm start. Então, o npx é de execução. O npm ele faz o download do pacote no nosso computador e disponibiliza para a utilização. Nesse caso aqui, faz mais sentido usar o npx porque ele não vai acumular lixo no nosso HD. Então, eu vou pegar aqui o PowerShell
PowerShell. Vou executar ele como um administrador. Dá a permissão aqui de administrador. E aí, em qualquer pasta aqui, nós podemos executar o Create React App? Não. Nós precisamos colocar qual a pasta que nós queremos criar de fato o nosso projeto. Então, aqui eu vou voltar na pasta de usuário, na verdade. Aqui nós vamos ver qual a pasta que a gente tem. Ó. Eu vou pegar lá na pasta de Users, cd Users, dir, para listar quais diretórios, o under aqui, cd under barra documents. Eu não sei se é documentos ou documents, vamos tentar assim. Olha, não encontrou. Vou só até o under aqui, vou dar um dir novamente, documents. Então, cd documents. Ok, eu quero criar então o meu pacote do meu aplicativo, da minha aplicação, no caso, aplicativo não, né? Da minha aplicação do React nesta pasta aqui, nesse diretório. Agora sim eu posso executar esse comando, o npx create react app. E aqui a gente pode colocar React aula 1 exemplo 2. Vou dar um Enter e ele vai, consequentemente, fazer o download. Ó, ele está perguntando, ele precisa instalar o pacote. Quer prosseguir? Sim, eu quero prosseguir. Ele vai fazer o download. E aí ele está criando a pasta, aqui, ó, New React App, nesse diretório, que foi onde a gente colocou com o nome dessa pasta. Ele está instalando os pacotes, está instalando React, React DOM, React Scripts e o CRA template. Está fazendo, né, a instalação aqui desses elementos dentro da nossa aplicação. O Create React App é a forma mais fácil de nós criarmos uma estrutura inicial de uma aplicação React. Nós não precisamos utilizar ele obrigatoriamente, mas como ele já prepara toda a infraestrutura e o projeto base para que a gente possa conseguir desenvolver o nosso a partir disso, acaba se tornando um procedimento ali mais fácil, mais tranquilo de ser feito. A pasta em si do Node, ela fica armazenada dentro do projeto no Node Modules. Essa pasta pode chegar a ter até 2 GB de tamanho se você tem muitos complementos, muitas bibliotecas que você instala para a criação do seu projeto. Então, é uma pasta que geralmente nós não subimos nos repositórios do Git ou outros repositórios que mantenham o projeto. Por quê? Toda vez que nós vamos executar o projeto, nós vamos pedir para instalar. E aí ele vai fazer o download de todos os pacotes como está sendo feito agora, para que possa ser executado na máquina. Isso, é claro, se nós não estivermos usando containers que vão automaticamente já ter toda a configuração do Node e do React internamente nesse container, onde eu vou simplesmente executar meu projeto nesse container ali. Que facilita as coisas, mas eu ainda assim preciso baixar o meu container, baixando ele uma vez eu consigo fazer a execução depois do projeto. Então note que não é um download tão rápido, mas ao abrirmos a estrutura depois do projeto em si, vocês verão que ele também não é assim tão amplo. A questão aqui é mais as dependências relacionadas ao Node. Ele fez a instalação, está instalando ainda mais algumas dependências de template. E aqui ele finalizou a instalação. E ele já dá uma indicação para nós, ó. Sucesso! O React Aula 1 Exercício 2 foi criado nesse diretório.
Dentro desse diretório, você pode executar vários comandos. O npm start para executar o projeto no contexto de desenvolvimento, um servidor de desenvolvimento. O npm run build para construir o meu projeto, para dar o build, para permitir que eu pegue os arquivos que eu vou colocar em produção, ou seja, que eu vou colocar para o cliente poder executar. O npm test para executar testes, se assim estes forem implementados. E também o npm run eject para ejetar algumas ferramentas no contexto do build de dependências ali. Então, agora ele indica aqui o que nós podemos fazer para executar o projeto. Nós vamos executar cd react. Se eu pressionar o tab aqui, ele já sugere para mim qual é o acesso. Como eu comecei a digitar react, é o único diretório que eu tenho nessa pasta. Então, ele já sugere para mim o nome completo. Eu dou um enter e agora eu vou digitar npm start para inicializar o nosso projeto, para a gente verificar se a instalação do Node funcionou e se ainda por cima nós temos também um projeto React ali sendo executado. Ele está carregando para nós, já abriu automaticamente o navegador padrão, já estava aberto, na verdade. E aqui a gente vê que o projeto em si está funcionando. Então, nós temos um projeto React rodando na nossa máquina. A partir disso, nós podemos também abrir o Visual Studio Code. File, Open Folder, vamos lá para Documentos. Vamos procurar aqui React Aula 1, Resi 2. E aqui nós temos a estrutura dos componentes em si. E aqui nesse caso, a gente pode observar as pastas em si. A pasta pública, onde nós temos o nosso HTML, que vai executar. E alguns arquivos JS que nós vamos explorar em aulas futuras. É isso. Um abraço. Espero que vocês tenham conseguido instalar. E dúvidas, não deixem de perguntar no ambiente virtual da disciplina. Até mais!